Seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa, trazendo todas as notícias do Parlamento Paulista. Eu converso hoje com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Vamos discutir aí muito sobre essa fase aí da pandemia do coronavírus e muito aí o que os parlamentares de São Paulo têm feito, as sessões virtuais, fazendo um resumo aí para você, telespectador, que acompanha em todas as plataformas da Rede Alesp. Deputado, seja muito bem-vindo a esse Conexão Legislativa, tudo bem? Boa tarde, Guga. Boa tarde a toda a sua equipe da TV Assembleia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Tudo bem? Deputado, vamos começar, né, o senhor fazendo um cenário aí, uma análise, um raio-x do momento que vivemos. Vivemos uma pandemia, o governo do estado de São Paulo acaba de prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio no estado de São Paulo, né? Para quem vive na capital paulista agora, a partir da próxima semana, tem medidas aí muito mais radicais, né? Visando o quê? Que diminua o contágio do coronavírus no estado de São Paulo, e principalmente aqui na capital paulista e na grande São Paulo, e de tudo, né? O que se quer nessa história é evitar um colapso no sistema de saúde público, principalmente. Então, eu gostaria que o senhor fizesse inicialmente um raio-x aí dessa situação, deputado. Olha, Guga, é uma situação totalmente nova para todos nós, né? Da nossa geração, de outras gerações, né? Nós não vivemos isso, com exceção da gripe espanhola de 1918, que lá já se faz 100 anos, um século. Nós não vivemos nada parecido nesse período recente de 100 anos. Então tudo é muito novo, tudo é muito ainda em experiência, em análise, e isso dificulta os caminhos que nós devemos tomar. E nós temos dois valores aí que estão sempre sendo discutidos, o valor econômico e o valor da vida. E as pessoas estão praticamente sofrendo muito por conta desses dois problemas, sobretudo os problemas que são relacionados à vida, à saúde da nossa população. E a grande maioria, nós temos aí, com exceção da Bielorrússia, Turquistão, Nicarágua, que são esses três países, praticamente três ditaduras, que não estão praticando o isolamento. O resto, todos os outros estão praticando o isolamento. Nós temos um presidente que é contrário a isso, né, pelo que a gente tem visto, mas os governadores e prefeitos estão praticando o isolamento para preservar vidas. E esse é o modelo que, segundo a ciência, os médicos, os biólogos, os cientistas, é o modelo que causa o menor prejuízo em vidas, e as pessoas estão dizendo que também na economia, porque se nós não tomarmos essa providência, a pandemia vai atacar, além das vidas das pessoas, também irá atacar a economia. Então, o entendimento é de que quanto nós mais nos isolarmos, mantivermos essa regra, mais cedo nós iremos sair dessa crise de saúde pública. E se nós ficarmos nessa frouxidão, nessa flexibilização ou não, levando isso no mais ou menos, a tendência é que a crise se prolongue no tempo. Essas são as informações que nós temos, inclusive de exemplos de outros países que passaram por esse problema. Você veja o Wuhan ficou 3 meses em isolamento severo, conseguiu sair aí praticamente depois de 3 meses, quase 4 meses, né? Mas, se não me engano, são 3 meses na China, Wuhan na China, foram 3 meses de isolamento total e conseguiram sair da pandemia, né? Então, nós temos dois valores, né? São praticamente, essas são as grandes preocupações do governo, praticamente, e eu acho que poupar a vida sempre é o valor mais importante. E se tivermos espaço com segurança para flexibilizar a economia, é evidente que temos que avaliar e tomar essas medidas. Agora, importante também, deputado, é a gente fazer uma análise das ações da Assembleia Legislativa. Primeiro, foi o primeiro parlamento no país a realizar as sessões virtuais, a dar andamento, né, nas questões do Estado de São Paulo de forma dinâmica e rápida através
das ferramentas de comunicação, né? Isso é um ponto. E depois eu gostaria que o senhor comentasse também a iniciativa do PR13, né? Que aí também visou diminuir custos, né? E foi também o primeiro parlamento a dar o exemplo, né? Historicamente, foi, inclusive, foi o primeiro parlamento a tomar uma atitude desse calibre, né, deputado? Foi, verdade, Guga. Primeiro, muito bom a gente estar trabalhando bastante de forma virtual, constantemente reuniões, debates, isso trouxe para a gente essa dinâmica de não perder a oportunidade de continuar trabalhando. O parlamento é discussão, o parlamento é diálogo, o parlamento é a gente debruçar sobre temas da sociedade, então nós estamos tendo essa ferramenta de fazê-lo de forma virtual. Acho que foi um avanço importante, a presidência da casa, junto com a mesa, o deputado Cauê Macris teve uma boa iniciativa de rapidamente proporcionar essa ferramenta para nós. Paralelamente, eu tô muito satisfeito. Eu incentivei isso a acontecer, que foi medidas de contenção de despesa, cortar salários nossos, dos nossos assessores, pelo seguinte, Guga, nós somos representantes da população, nós somos a ligação da população direta, e a população, num caso extremamente atípico, né, nada visto como antes, como eu já disse, está passando por desemprego, redução de salários, dificuldade econômica, e nós não temos o direito de ficarmos numa situação confortável, numa situação de tranquilidade financeira, numa situação como essa. Nós temos que nos solidarizarmos, agirmos e darmos exemplo. Então, qual é a atitude nossa? É ajudar também reduzindo os nossos vencimentos para colocar o recurso a serviço da população, fazer isso de forma digna, que eu acho que legitima a nossa diálogo com a população, eu não tenho nenhuma dúvida disso, não me sentiria confortável em não fazer isso, e fizemos, então a Assembleia reduziu 30%, reduziu o salário dos comissionados, reduziu despesas, e, portanto, nós estamos em conexão com a população, nós estamos unidos com a população, né? Eu acho que isso é super importante. E repito, eu me sinto legitimado para estar ao lado da população, apresentando políticas públicas e fazendo o que tem que ser feito. Vou me adequar a essa situação também, todos nós temos que nos adequar, mas eu acho que foi um avanço importante. Eu fui um incentivador dessa medida, com o presidente, com a mesa, por incrível que pareça, Guga, a notícia que eu tenho é que só a Assembleia de São Paulo fez isso. Desculpa as outras Assembleias do Pois Brasil, eu não é. tenho essa informação, então se eu cometer algum equívoco aqui é porque eu não tenho informação. Mas uma Assembleia do Brasil fez isso, o Congresso Nacional poderia também dar um gesto de solidariedade, de exemplo também, nesse aspecto, né? Não só o exemplo, mas da economia também ajudar o combate ao Covid, né? Além do exemplo, você vai ter recurso disponível para ajudar no combate ao Covid. E não viu o Congresso? Algumas câmaras municipais me parece que têm tomado algumas medidas, mas não vejo isso num movimento muito grande. Até postei nas minhas redes sociais, quando nós fizemos a redução, solicitando que todos os poderes políticos fizessem isso, e quem quiser também, de forma voluntária, de outros poderes, que faça também, né? Porque nós vamos viver, Guga, a pior crise recente da República Brasileira, não tenha dúvida disso. Alguns economistas estão dizendo que o PIB vai retrair aí no mínimo 4, 5%, outros dizem 11%. Se fizermos uma média aí de 6%, é uma tragédia. O comprometimento das receitas, o déficit do Brasil já está em 600 bilhões de reais. Isso, segundo alguns economistas, vai levar 10 anos para a gente equacionar essa conta pública. E qual é o reflexo disso? É a insegurança dos investidores internacionais, é a insegurança do capital internacional aqui no Brasil, porque tem medo de calote, tem medo do Brasil não conseguir honrar. O Brasil já vinha regulando a sua dívida
baseado em 125 bilhões, controlando essa dívida, e agora estourou para 600. E ninguém sabe se isso pode ultrapassar e os 600, chegando a quase 1 trilhão. Há economistas diagnosticando em 1 trilhão, mais ou menos, o rombo até o final da pandemia. Então, tudo isso é muito, muito, muito grave, porque a economia não roda. O imposto sobrevive e o imposto chega por conta da economia. Se tem venda, se tem circulação de mercadorias, se tem negócios, você recolhe impostos que pagam todos os serviços que a população, bem ou mal, usufrui. E os salários dos servidores também. Então, no momento em que você vai tendo essa retração, a economia não gira, as consequências vão ficando severas. Muitos municípios, e você me avisa aí, Guga, se eu estou atrapalhando, se eu estou Não, ultrapassando os vamos seguir assuntos essa linha aí. de raciocínio Você importante, me avisa aí deputado. que eu estou embalado aqui. Mas muitos municípios já não farão a folha de pagamento o ano que vem. O ano que vem não, o mês que vem. O mês que vem. Já não farão. Mesmo com essa ajuda que foi autorizada pelo governo federal de 120 bilhões, isso dividido, dos 120 bilhões, 60 bilhões é perdão de dívidas. Então não é dinheiro novo, sobra 60 bi, fazendo uma divisão com os municípios. Muitos não farão a folha de pagamento. Aí você vai, depois a próxima folha também continua com o rombo da folha anterior. E assim por diante. Isso vai gerando uma bola de neve que eu não me lembro de ter visto uma crise nessa proporção. Então, e o que é pior, né? Tudo isso de forma mundial, não é isolado aqui no Brasil. Então, a economia mundial também vai mal. Aí você tem a diplomacia brasileira cometendo sérios equívocos, na minha opinião, minha modesta opinião, arrumando confusão com a China, arrumando confusão com alguns outros países, com o Mercosul aqui também, com a Argentina, com o Paraguai, e isso, para nós nos recolocarmos no mercado internacional, na diplomacia mundial, vai ser muito ruim para o Brasil, muito ruim. A China, ela consome praticamente 40% das nossas commodities aqui do Brasil, né? Quase 80% da soja brasileira. Então, se a China invocar com o Brasil e praticar qualquer retaliação, nós vamos ter um problema sério, um problema seríssimo, porque o agronegócio ainda sustenta a economia do nosso Brasil, já vem sustentando há um bom tempo, né? E a indústria parada, a indústria automobilística já está com um movimento 70% a menos. A indústria têxtil é 50%, e assim por diante, né? Então, um cenário muito ruim, muito perigoso. A Assembleia, ela tem algumas, eu digo algumas, mas as atribuições da Assembleia, elas são muito restritas. A Constituição Federal não contemplou os legislativos estaduais com prerrogativas que dessem a oportunidade da gente fazer algo a mais. Então, nós ficamos ensanduichados entre as atribuições da Câmara Federal e as atribuições da Estamos de volta, esse é o programa Conexão Legislativa, hoje conversando com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Estamos aqui falando da situação da pandemia do coronavírus no estado de São Paulo e o que pode ser feito por nossos parlamentares. Deputado, um ponto muito interessante também é que o senhor ficou responsável aí por juntar, né, todas as propostas dos parlamentares para que seja feito um estudo e seja apresentado um projeto de lei conjunto, né, das leis que podem ser apresentadas aí pelo Legislativo Paulista nesses tempos de pandemia. Eu gostaria que o senhor contasse como está sendo isso, qual o status nesse momento, se já tem previsão de quando esse projeto aí possa ir, né, à votação, e se o senhor puder também fazer um apanhado de algumas propostas aí que o senhor já viu e provavelmente aconteçam de virar lei num futuro próximo. Bom, Guga,
O bom da Assembleia, né, além das outras atribuições, a Assembleia ela possui deputados de todas as regiões do Estado, praticamente, de todas as idades, todos os segmentos da economia, de todos os partidos, perfis ideológicos. Então, você tem um conjunto de pessoas com diversas ideias, sugestões, que podem contribuir no combate à pandemia. Então, essa representação da população, feita por nós aqui na Assembleia, como representantes, traz para a gente uma oportunidade de termos boas sugestões. O que a gente precisa fazer é, de forma rápida, dentro das nossas limitações regimentais, apresentar um projeto e solucionando aquilo que é possível ser solucionado, considerando as prerrogativas que o Legislativo Estadual tem. Então, a ideia do presidente da Assembleia foi, ao invés de nós votarmos um projetinho de cada deputado, então 94, 93 deputados, considerando que o presidente não apresenta, 93 projetos de deputado, nós ficaríamos aqui até o fim do ano que vem, discutindo, deliberando, aperfeiçoando cada projeto, então isso ia demorar muito. O presidente sugeriu a gente colhermos as propostas, as ideias de cada parlamentar como esse, e incluirmos num único projeto, com vários artigos que praticamente representariam e representam essas ideias. Fizemos isso já, conseguimos fazer já todas essas, recolhemos todas essas propostas. Essas propostas foram analisadas unicamente do ponto de vista constitucional ou não, né? A gente precisava ter uma certa análise para não criarmos nenhuma falsa expectativa. Às vezes o parlamentar sugere alguma coisa que não é atribuição nossa, e nós, com o apoio da Procuradoria da Casa, fizemos, portanto, essa análise. Compilamos tudo isso, apresentamos no Colégio de Líderes na terça-feira passada. Os deputados agora estão analisando essa proposta e pretendemos agora, na semana que vem, na terça-feira agora, levarmos isso para o plenário. Isso vai depender dos líderes, dos deputados líderes, depender do presidente, mas principalmente depender de um consenso de todos, né? Às vezes tem uma proposta que é de uma deputado, de uma bancada, que desagrada a outra bancada, né? E assim por diante. Então tudo isso demanda muita conversa, demanda muito diálogo, demanda muito entendimento, porque não é simples você, num universo de, como eu disse, 93 deputados, cada um com um perfil, encontrar um consenso, né? Então, isso é muito trabalhoso e a gente tem procurado fazer isso e apresentarmos esse projeto, que é um bom projeto. Salvo engano, também não tenho notícias de outra Assembleia ter realizado um projeto de lei geral de combate ao Covid-19. Nós temos boas propostas, nós temos propostas da saúde pública, nós temos proposta para o servidor, nós temos proposta da iniciativa privada, nós temos propostas para cidades, nós temos proposta de fiscalização e transparência. Você tem inúmeras propostas dentro dessa lei geral de combate ao Covid. Agora, buscarmos o entendimento entre os líderes para nós apresentarmos uma boa proposta que possa dar uma ajuda para a nossa população, né, que possa dar uma segurança jurídica para a nossa população como um todo. Mas não é simples, viu, Guga? Porque as atribuições nossa, o Poder Legislativo ficou muito prejudicado na Constituição Federal pelas as suas atribuições, né? As competências do Poder Legislativo do nosso Estado de São Paulo e dos estados como um todo ficaram muito restritas, né? muito pequenas, né? muito limitadas, né? Então tudo que você vai propor é inconstitucional, não é atribuição da Assembleia, é da Câmara Federal, é da Câmara Municipal, ou é de iniciativa do governador apenas. Então esse é o cuidado que a gente tem que estar tendo para que as boas ideias que os deputados têm possam ser viabilizadas com uma proposta correta. Deputado, eu gostaria que o senhor aproveitasse também esse espaço para fazer uma análise, né, no estado de São Paulo. Como eu falei no início do programa, o governador João Dória decretou, né, quarentena até o final
do mês de maio, existe uma pressão muito grande, né, do comércio, empresas, para a volta, né? Como lidar com essa situação? Eu tenho certeza que o senhor, nas suas bases eleitorais, deve receber esse tipo de cobrança todos os dias e como levar a recomendação para as pessoas, que é a recomendação da ciência. Guga, eu defendi, inclusive disse isso ao vice-governador, numa análise minha pessoal, sem nenhum aprofundamento técnico, mas vendo alguns exemplos, eu defendi uma restrição social geográfica. Cidades que não possuem casos, você isolar essa cidade, né, fecha a cidade, testa as pessoas que estão lá para ver se realmente as pessoas não estão com o coronavírus, né? Às vezes tem pessoas que são assintomáticas, testa essas pessoas, depois de 14 dias você fecha a cidade, já mantém ela fechada e faz uma restrição geográfica, né? Em vez de restringir as famílias. Você fecha a cidade praticamente. Muitas cidades pequenas do interior é possível fazer isso com bastante trabalho, evidentemente. Essa foi uma ideia que eu passei. Isso na China foi realizado lá, né? Na metrópole de Wuhan, eles isolaram praticamente a cidade. E foi uma ideia que eu dei para a gente poder aliviar um pouco o comércio. Mas o que me deixa tranquilo é saber de que as decisões, e eu compreendo e entendo tudo que o comércio e a economia está passando, mas que as decisões que estão sendo tomadas pelo governo do Estado são decisões baseadas em estudos técnicos e em exemplos de outros países. Então isso me deixa um pouco mais confortável de saber que as medidas são as medidas menos pior, vamos dizer assim, né? São as medidas que são mais assertivas. Muito embora possam parecer que nesse momento imediato serão catastróficas, e a gente sabe que terão consequências, mas às vezes se não forem tomadas nessa medida que estão sendo tomadas em São Paulo, podem ser piores, né? Podem ser piores, pode se arrastar por muito mais tempo e as consequências se agravarem, como foi em outros países. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo, porque há um grupo técnico, há experiências de outros países, né? Estudos, né? Que me deixa mais seguro de saber que estão sendo tomadas dessa forma. Agora, deputado, é importante também que a gente converse um pouco no campo político, sem, né, expressar o lado de ideologia, mas analisando as situações, né? Existe uma polarização muito grande. A gente vê, por exemplo, na capital paulista, por exemplo, manifestações, e até pelo Brasil inteiro, manifestações contra esse isolamento. Como acabar com esse tipo de polarização que com certeza atrapalha um pouco, né, o combate à pandemia, né? Guga, eu respeito e compreendo a dificuldade, o desespero de comerciantes que estão com as suas lojas fechadas, de gente que depende praticamente do movimento econômico, a grande maioria da população, autônomos, isso aí é super compreensível. Isso aí a gente tem consciência do que é que está acontecendo. E eu acho que o governo aí tem que tomar medidas de apoio, né? Lançar programas, rodar dinheiro mesmo, não vai ter jeito, pôr a Casa da Moeda para funcionar, não tem outra alternativa, financiar e buscar apoiar essas pessoas todas, né, que estão vivendo esse momento. E acho terrível, condeno completamente a politização disso, né? É uma tragédia para nós termos o país dividido, o nosso presidente defende uma tese, os governadores e prefeitos defendem outra, a população não sabe o que faz. Eu recebo inclusive mensagens perguntando quem é que tem razão nisso, quem é que nós vamos seguir. E isso então, poxa, eu acabei de ver aqui agora, nós estamos com 751 mortes em 24 horas. Não é brincadeira, né? Porque isso é uma estatística. Desde que um familiar seu, uma pessoa que você goste e ame, seja atingida. Aí não vai ser mais estatística, vai ser uma tragédia na sua família. Nós temos que ser solidários com tudo isso e vai cada vez piorar se a restrição social não acontecer. Então, eu vejo assim, não adianta a gente
desprezar isso tudo, né? Vamos abrir, que se dane aí qualquer coisa, o que vale é que eu não vou quebrar, tal, mas aí tudo bem, nós faremos isso e as consequências de tudo isso. Depois nós vamos ter pessoas que vão acabar falecendo em número muito maior, o colapso na saúde pública, ninguém vai para a rua de todo jeito, porque vai estar extremamente assustado com essa situação, aí nós vamos ter um lockdown muito pior, aí a possibilidade de recuperação vai ser mais grave, porque isso já se alastrou em números muito maior, e aí fica pior. Então, essas são algumas reflexões que a gente precisa fazer, né? É duro, é muito difícil, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil, né? Tem pessoas que vão perder os seus negócios, vão perder a, o seu trabalho, mas e qual é a alternativa que a gente tem, né? Isso que é muito difícil, é como eu disse no começo da entrevista, é uma experiência nova para todo mundo, né? Nunca ninguém viveu isso, ninguém sabe direito o comportamento desse vírus, né? Como é que isso pode acontecer. Aliás, eu acho que deveria ser feito isso no começo do ano, né? Quando aconteceu lá atrás, fechar a fronteira, proibir voos da Europa e da China logo de cara, e quem chegar aqui ser monitorado, né? Isso devia ter sido feito, né? Mas foram desprezando, né? Estão desprezando até agora, calcule isso lá em janeiro e fevereiro, né? Então, muito, muito triste mesmo. Nós vamos ter, infelizmente, sérias consequências para toda a população. Sem dúvida nenhuma, deputado, estamos chegando nos momentos finais desse Conexão Legislativa. Eu quero que o senhor encerre deixando uma mensagem para a população que lhe acompanha, que acompanha na Rede Alesp, e os seus eleitores, né? Uma mensagem aí de calma, paz, tranquilidade, né? Que com certeza elas precisam hoje, né? A mensagem que a gente deixa, o Guga e telespectadores da TV Assembleia, da população de São Paulo, da minha cidade de Marília e da minha região, onde as pessoas mais me conhecem, é resiliência. Nós, seres humanos, temos uma força interior, uma força dada por Deus, que ela é gigantesca, ela é enorme, ela é capaz de dar condições de enfrentarmos qualquer problema. E é por isso que nós temos que, com muita fé, com essa resiliência que é natural do ser humano, fazer o enfrentamento que precisa ser feito, com sabedoria, respeitando o que precisa ser respeitado, tendo a consciência de que está sendo feito, pelo menos aqui em São Paulo, aquilo que é possível. Isso eu tenho tenho testemunhado isso, e dizer ao povo de São Paulo, com muita união, esforço, nós juntos superaremos essa pandemia e com saúde e vida nós superaremos a questão econômica. Sem vida, nós não vamos fazer mais nada. Então, vamos juntos, Força São Paulo, Força Brasil, e a Assembleia Legislativa está engajada, debruçada para ajudar o nosso Estado. Muito obrigado, deputado Vinícius Camarinha. Até uma próxima entrevista. Este foi o programa Conexão Legislativa, que hoje conversou com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!